Oi, há algumas semanas eu fiz um vídeo falando sobre o Chroma Key, né? Como você fazer o chaveamento de chroma, o chaveamento de cores no Premiere Pro. E naquele vídeo eu falei que eu traria esse mesmo assunto, esse mesmo tópico, tanto no After Effects quanto no Photoshop. E hoje eu estou exatamente fazendo isso. Eu estou trazendo esse tópico de chaveamento de chroma, de chaveamento de cor para o After Effects. Então hoje eu estou aqui com o meu After Effects aberto e eu vou começar a fazer isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova composição. Posso clicar aqui no meio, nesse botão bem grande, bem intuitivo para criar uma nova composição. Tem esse botãozinho pequeno aqui no canto e eu posso vir aqui em cima também em composição, nova composição e assim eu crio uma nova composição. Mas vou clicar aqui no meio. Composição 1 não tem problema. 1920 por 1080 também não tem problema. 2997 não preciso mexer aqui porque não faz a menor diferença. Criei essa composição. Eu vou trazer aqui um arquivo aqui para dentro. Vou clicar duas vezes aqui. Ele vai abrir aqui meu explorador de arquivos. Então eu trouxe aqui esse arquivo que é uma barra de progresso. E eu vou arrastar aqui para dentro da minha composição e a gente vê que a tela está completamente verde e eu tenho essa barra de progresso que vai aumentando a porcentagem conforme o tempo passa. E como que eu faço o chaveamento? Basicamente da mesma forma que no Premiere, só que o nome do efeito é diferente, você tem alguns efeitos diferentes, algumas formas um pouco diferentes, mas não muito. Então eu boto aqui Key na minha aba de efeitos e presets, e aí eu tenho aqui em imagem de utilidades borrão de azul, chaveamento no borrão de azul, chaveamento borrão de verde, e aí tem Key Light, limpador de chave, né, de key, e o Advanced Spill Suppressor, que é o supressor de vazamento avançado, né? Aqui embaixo tem a aba de chaveamento, que tem chaveamento de diferença de cor, chaveamento para a parte interna e externa, limpador de chaveamento, Key Light, chaveamento de cor linear, e aqui em obsoleto tem Color Key, né, chaveamento de cor, e chaveamento de luma. Vou pegar o que é mais simples, de certa forma, que é o chaveamento de cor, e eu vou arrastar ele aqui para o meu vídeo, para esse arquivo aqui. Eu posso tanto arrastar aqui para dentro, ou arrastar aqui para baixo, ou vir aqui na aba de controle de efeito e arrastar para cá, tanto faz, não faz a menor diferença, tudo vai fazer a mesma coisa. E aqui é bem simples o que você faz. Você tem a cor que você vai fazer o chaveamento, a tolerância da cor, a finura do limite, né, digamos assim, e a suavidade. E aí eu clico aqui nesse conta-gotas, ele está aqui azul, clico no conta-gotas, seleciono aqui a cor e ele vai fazer o chaveamento bem simples. Só que a gente está vendo aqui que está bem ruim, né? Então eu mexo aqui na tolerância de cor para ver como que ele vai mexer. Se eu mexer muito ele vai tirar o preto. Aí eu vou botando até um momento que eu acho que fique bom. Então, vou botar aqui, por exemplo, 120, vamos ver se fica bom. 120 ficou ok. Vou aumentar aqui, por exemplo, a finura. Talvez deixar em 0 seja o melhor. E aí tem aqui a suavidade. Talvez botar aqui 1, botar a suavidade 1, por exemplo. 1, não, 1 fica esquisito, mas botar 0.5. 0.5 fica um pouco melhor. E talvez a gente mexa aqui na tolerância de cor para 100. E aí você pode ir mexendo aqui para deixar da melhor forma possível. Só que assim, não é um resultado perfeito. Então você tem outras formas de se fazer esse chaveamento. Aqui a gente tem o Luma Key, que ele é mais para branco e preto, né? Então ele vai tirar ou a parte branca ou a parte escura. E aí eu poderia usar naquele meu Lower Third, que depois eu mostro ele. Tem aqui o chaveamento de cor linear. E ele basicamente você bota aqui e faz mais ou menos a mesma coisa que o Color Key. E aí você pode fazer usando RGB, usando matiz ou usando chroma, que aqui sim seria um chroma key. E aí você tem aqui a tolerância, né, que você pode mexer, a suavidade, e aí aqui eu já tenho um resultado melhor do que o color key, por exemplo. Posso aqui usar, ao invés de usar chroma, usar RGB, e aí eu talvez bote a tolerância um pouco maior, a suavidade também um pouco maior, ou talvez até menor, dependendo do caso. E aí eu vou fazendo isso até eu encontrar a melhor forma. Essa é a segunda forma de você fazer o chroma key. Aqui a gente tem de diferença de cor, que aí já é um pouco diferente. Ele vai ter duas parciais, parcial A e parcial B, que você pode selecionar duas cores. E também tem aqui o Match In, que seria, na tradução literal, match é fosco. Então, basicamente seria
deixar fosco, tornar fosco, não sei. E aí a gente seleciona aqui, por exemplo, a parcial A. Aí eu posso aqui ir mexendo no branco da parcial verde, no gama, nos pretos. Aí posso aqui na parcial B, eu não mexi em nada, tá? Provavelmente tá preto aqui. Posso mexer nos brancos, pretos, a mesma coisa de antes. E aí aqui também tem ponto de entrada e ponto de saída, né? Ponto de entrada do preto, ponto de saída do preto, ponto de entrada do branco, ponto de saída do branco. Tanto na parcial A quanto na parcial B. E aí eu vou mexendo aqui, tentando achar a melhor forma, até encontrar aqui um momento que eu ache interessante. Aqui, por exemplo, sumiu a parte branca da barra de progresso, tá só a parte escura. E aí eu vou mexendo aqui, volto para tentar encontrar de volta essa parte escura que eu sumi com ela. E eu tento encontrar aqui algo que seja utilizável. Aqui eu acho que é uma forma boa, só que até agora as formas que eu usei ou eu tive que mexer muito ou não ficaram tão boas quanto eu queria. E o que eu acho mais fácil, que tem duas formas de você usar ele, é esse Keylight aqui, que é um plugin, na verdade. Não sei se é um plugin da própria Adobe, ou se é um plugin que eu botei e eu não lembro, mas esse Keylight aqui, esse Keylight aqui foi a melhor forma que eu encontrei. Então eu arrasto ele para cá, e eu simplesmente clico aqui na cor, e ele tem um resultado praticamente perfeito. E é bem simples. Esse Keylight aqui foi a melhor forma que eu encontrei de fazer o Chroma Key dentro do After Effects. E além desse Keylight, se você tiver uma coisa um pouco mais difícil de se trabalhar, que tenha mais nuances, mais tons de verde ou de azul, você tem essa opção aqui em imagem utilidades, que é o Keylight, mais o Key Cleaner, mais o supressor de vazamento avançado, o Advanced Spill Suppressor, que você arrasta ele para cá e ele vai adicionar esses três efeitos diferentes. Você vai selecionar aqui, ele vai tirar a cor, e aí aqui no Key Cleaner você vai mexer no que você tiver que mexer, se tiver vazando algum tom de verde. E esse supressor aqui, basicamente o que ele faz? Ele tira a saturação da cor que tiver. Então, se for verde, ele vai tirar do verde, se for azul, ele vai tirar do azul. E aí ele acaba que ele não tira a cor, mas como ele tira a saturação, parece que não tem a cor. E aí faz meio que uma sombra. E aí você tem a opção padrão, que ele só vai meio que fazer essa sombra. E você tem a opção ultra, que você pode mexer aqui na cor que você quer mexer, né, que você quer fazer o chaveamento. Tolerância de saturação, o alcance, né, do vazamento, do spill, a correção de cor do spill e aqui a correção de luma, que é basicamente a correção de pretos e brancos. E aqui se eu botar 100 você vê que ele fica bem forte, se eu botar 0 ele fica mais suave. Mas enfim, essas são as formas de você fazer o Chroma Key. E assim como no Premiere, eu vou mostrar aqui como você fazer também o Luma Key, que é basicamente de preto e branco. Então vou vir aqui nos meus vídeos aqui, vou trazer aqui meu Lower Third, e aqui basicamente é como no Premiere Pro mesmo. Eu arrasto aqui o Luma aqui para cá, ele tem algumas opções aqui, 4 opções na verdade, que é fazer chaveamento das partes claras, chaveamento das partes mais escuras, chaveamento das partes similares e chaveamento das partes dissimilares. Esse similar e dissimilar eu não sei o que é, mas das partes claras e escuras é bem intuitivo. Então se eu botar aqui das partes claras, ele vai tirar as partes claras, como ele diz, das partes escuras ele vai tirar as partes escuras. Aqui ele não está mexendo muito. Por quê? Porque eu tenho que mexer aqui no threshold, na tolerância, em quão fino o limite é, e na suavidade. Então, por exemplo, se eu boto aqui nas partes claras, eu vou mexer aqui no threshold até onde eu acho que seja um momento bom. Então, por exemplo, aqui ele está praticamente tirando só as partes claras. Mexo aqui na tolerância também. Mexo aqui na finura do limite para ver quanto de branco ele vai ter. A gente vê aqui que ele traz um pouco do branco aqui. Ou se eu botar mais 5, ele vai tirar mais do preto. E aqui eu tenho a suavidade também, que conforme ele suaviza, ele vai deixando, por exemplo, se eu botar aqui menos 1, ele vai botar um pouco do branco, mas vai deixar mais suave para que não fique aquele limite forte aqui, por exemplo, como está aqui. Então se eu boto aqui menos 1, ele traz um pouco do branco, e eu boto aqui 5, ele deixa um pouquinho suave, talvez eu possa até botar menos, botar 3, ele deixa um pouco suave e já fica bem melhor. Aqui em cima fica um pouco do branco, né, aparecendo aqui, bem suave mesmo, mas está aparecendo. Mas, por exemplo, se fosse só o caso do texto aqui,
já ficaria bem melhor. Mas não tem necessidade, nesse caso aqui, não tem necessidade de eu fazer isso. Eu posso só mexer aqui no próprio threshold mesmo, que embora ele fique um pouco mais duro, né, digamos assim, eu posso só ir mexendo até chegar num momento que eu acho interessante. Aqui, por exemplo, ele está mais suave já o texto. Ele traz aqui algumas das partes escuras da parte que fica atrás, né? E aí, se eu fizer aqui, se eu botar aqui, para ao invés de tirar as partes claras, ele tirar as partes escuras, ele vai fazer o oposto. E aí a gente vê aqui que está o texto aqui branco. Eu posso até fazer isso aqui para vocês conseguirem ver melhor. Está o texto branco aqui e só as partes claras. E aí se eu boto para tirar as partes claras, eu vejo aqui que tem só a parte escura, né? Deixa eu voltar para cá. Eu vejo que tem só a parte escura e um pouquinho aqui da parte clara só. Inclusive usar essa tela aqui seria bom para você ver o que está vazando da parte clara ou da parte escura, por exemplo. E aí você mexer aqui no threshold até um momento que vaze menos ou que não vaze. Então, por exemplo, aqui talvez seja um ponto interessante. Esse eu trouxe aqui, mas nesse caso fica um pouco mais duro. E aí eu vou ajustando aqui até o momento que eu ache que ficou bom. Mas basicamente é isso. Essas são as formas que se tem para você fazer esse chaveamento ou de chroma, ou de cor, ou de luma dentro do After Effects. E a forma mais fácil de fazer o chaveamento de chroma é você usar esse Keylight mesmo, que eu acho que era o próprio After, porque eu não lembro de ter baixado nenhum plugin para o After Effects. Mas essa foi a forma mais fácil, mais tranquila. E aí, se você, ao invés de pegar da internet, por exemplo, como foi o caso que eu usei aqui, você tiver filmado e você tiver alguns tons de verde no vídeo, você pode usar ali o Keylight com o Keycleaner e o Advanced Spill Suppressor, que aí talvez você tenha ali um Color Fringe, que é quando o limite de alguma coisa tá com um pixel queimado, entre aspas, de certa forma. E aí você tem aquele aspecto, normalmente é um aspecto azulado quando é a luz direta, mas aí você pode usar essa combinação de efeitos, o Keylight com o Keycleaner e o Advanced Spill Suppressor, que aí você vai ter um resultado melhor, que você vai conseguir chegar melhor no seu resultado. Mas é isso. Não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí algum tema que você quer que eu traga aqui no canal. Como eu disse, eu vou fazer também uma versão desse vídeo, só que no Photoshop. É uma forma de você fazer esse chaveamento de cor, de chroma dentro do Photoshop, que é uma coisa que facilita em alguns casos, não todos, mas em alguns. Me segue no Instagram também, que eu estou tentando voltar a postar algumas coisas por lá. Provavelmente já voltei, como estou gravando esse vídeo aqui com bastante antecedência, por conta de algo que vai acontecer nas próximas semanas aí. Não lembro quando esse vídeo vai sair, mas algo está acontecendo. Ou vai acontecer, ou já aconteceu, enfim. Me segue também no TikTok, que assim como no Instagram, eu posto lá também alguns vídeos curtos com alguns ou conteúdos que tem aqui, ou alguns conteúdos que são dicas, ajudas, etc. Também posto aqui no YouTube, né, em formato de shorts, mas você assiste onde você quiser. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.